Finalmente entrando agora no nosso conteúdo, vamos identificar algumas das variáveis eletromagnéticas que são importantes no nosso projeto de uma máquina elétrica. A gente sabe que o torque e a força eles vão surgir em função dessas variáveis, então para isso a gente precisa ter claro qual que é a sua função, a sua relação em termos de tensão, corrente, força, torque e velocidade. Em engenharia elétrica, a gente chama a letra B de densidade de campo magnético. É importante aqui tanto densidade quanto o campo, e ele é identificado pela letrinha T do Sistema Internacional de Unidades Tesla. Ele é dado também por Weber por metro quadrado. Ele relaciona a parte magnética, ou seja, a densidade de campo magnético, e nós temos também a correspondência na parte elétrica, que seria o D. O D é a densidade de campo elétrico. Ele é dado por Coulomb por metro quadrado, ou seja, uma quantidade de carga na superfície. Existem, ou nós encontramos, variações de nome para essas variáveis para o pessoal da física, para o pessoal da matemática, mas essa é a notação mais comum para o engenheiro eletricista. Lembrando que o campo é uma atribuição de uma quantidade a todo ponto no espaço, que foi o que eu falei com vocês. Então nós temos linhas de fluxo associados a um ponto no espaço, então nós temos o campo. Do outro lado, nós temos a fonte, ou seja, se a densidade de campo elétrico e a densidade de campo magnético são o resultado, a gente pode dizer que a nossa fonte estão relacionadas à intensidade de campo elétrico e à intensidade de campo magnético. Ou seja, o nosso H aqui da parte magnética é a nossa intensidade e ela relaciona a fonte, ou seja, a circulação de corrente. Aqui a gente adimensiona ela por metro, ou seja, por elemento de comprimento, e com isso nós temos a intensidade de campo magnético. De forma análoga, nós temos o nosso E. Comumente a gente fala campo elétrico, mas a definição correta também é intensidade de campo elétrico, ou seja, é a nossa fonte. Geralmente a gente dá isso por volt por metro. Quando nós temos uma fonte, a gente fala só volt porque a gente sabe exatamente qual o tamanho daquele elemento e qual que é o potencial associado a ele. A gente vai entender essa relação entre a intensidade de campo elétrico e o potencial mais para frente. Como eu comentei, intensidade relaciona a fonte ao elemento. Além da definição do campo magnético e do campo elétrico, nós podemos associar o fluxo magnético e também o fluxo elétrico. Como? O meu fluxo magnético, ou meu enlace de fluxo magnético, ele está associado à integral de superfície da minha densidade de campo magnético. Vamos supor uma situação onde eu tenho um campo no espaço, eu seleciono uma área a qual esse campo vai cruzar e com isso eu consigo contabilizar quantas linhas de fluxo eu tenho. É basicamente isso que essa integral está dizendo para nós. O meu fluxo magnético ele contabiliza uma quantidade de linhas de fluxo produzido por um campo em uma determinada área. Nós podemos então discretizar esse fluxo magnético ou esse enlace de fluxo magnético por uma variável n. Lembrando lá da nossa aula a respeito de parâmetros, esse n ele relaciona o número de espiras. Ou seja, nós conseguimos separar esse fluxo total produzido pelo fluxo individual por cada espira. Isso aqui a gente vai ver mais para frente também, mas é interessante a gente comentar agora. De forma análoga, se tem para o modelo magnético, eu vou ter para o meu modelo elétrico. Então, meu fluxo elétrico ele também é a integral de superfície da densidade de campo elétrico, que vai dar o meu fluxo elétrico. Isso basicamente para nós é a lei de Gauss. Só que provavelmente vocês conhecem essa notação de fluxo elétrico dessa forma que eu apresento aqui. Ou seja, o fluxo elétrico equivalente a uma carga que é a integral no volume da minha densidade de carga no meu elemento de volume. Ou seja, isso aqui está falando para nós que eu tenho uma distribuição de carga em um volume. Ou seja, essa carga aqui. Isso aqui seria o meu fluxo elétrico. Provavelmente foi assim que vocês identificaram, porque lá atrás a gente estudava isso como sendo uma distribuição de carga em uma esfera com carga positiva dentro. Como que essas cargas elas se espalhavam na superfície dessa esfera? E aí a pergunta, se eu estou falando de campo elétrico e
densidade de campo elétrico, na verdade, e intensidade de campo elétrico. E além disso, eu disse que essas variáveis elas se relacionam de alguma forma. Como é que existe essa interação entre as duas? Na verdade, o que nós temos é que a densidade de campo elétrico ela é uma função da intensidade de campo. E a densidade de campo magnético é uma função da intensidade de campo magnético. Mas como que é essa relação? A princípio, vamos considerar uma relação linear, onde nós temos, por exemplo, um dielétrico. Na presença de um campo elétrico, uma intensidade de campo elétrico, em função das propriedades do meu material isolante, eu vou ter então a minha densidade de campo. Analogamente, se eu tiver um campo gerado por um condutor que circula nas bobinas e eu tiver um material ferromagnético, isso vai resultar em uma densidade de campo magnético. Isso aqui vocês sabem também, a minha permeabilidade magnética e a minha permeabilidade elétrica. Ela também é dada como sendo a permeabilidade no vácuo multiplicado por um valor constante, um valor relativo. Isso vale tanto para a minha permeabilidade elétrica quanto para a minha permeabilidade magnética. E essa constante μ0 e ε0, elas são caracterizadas no vácuo, ou seja, na ausência de qualquer material. Então, os nossos valores relativos eles entram comparando aquele comportamento que seria do campo elétrico ou magnético na presença de um material específico. Dessa forma, então, nós relacionamos tanto a densidade com a intensidade do campo elétrico e do campo magnético. Se agora a gente já sabe o que é intensidade de campo elétrico, a gente já pode caminhar em direção ao nosso potencial elétrico, que é um conceito que a gente já tem construído como engenheiros eletricistas, e com isso a gente consegue relacionar, do ponto de vista eletromagnético, essas duas variáveis. Se a minha intensidade de campo elétrico está associado a um caminho, então eu posso integrar nesse caminho esse meu campo elétrico e com isso eu consigo achar o meu potencial elétrico. Isso é dado em volts. O sinal negativo ele aparece justamente pelo sentido no qual a gente está caminhando. Se é de A para B ou de B para A. Para nós fica a título de informação. Estamos buscando o quê? Um valor escalar sem um significado físico. Então, quando a gente fala que temos um potencial de 10 volts, 12 volts, 15 volts, na verdade, ele não tem um significado físico. O que nós temos fisicamente são cargas. Cargas a gente consegue contar. Linhas de fluxo magnético a gente consegue contar. Agora, potencial, a gente não consegue descrever o que é um potencial. Então, é isso, né? Que fique claro para vocês. Então, ele permite encontrar o campo elétrico a partir desse. Ou seja, ele é um escalar do qual, a partir dele, a gente consegue derivar a intensidade de campo elétrico. É para isso que ele serve. Mas na prática a gente usa ele direto. Como então que a gente vai encontrar a intensidade de campo elétrico a partir do meu potencial? Vamos lembrar a nossa definição lá atrás de gradiente, ou seja, o quanto que essa variável está crescendo ou diminuindo, nós conseguimos então encontrar o nosso campo elétrico. Ou seja, o gradiente do potencial, no caso o potencial elétrico, vai ser a nossa intensidade de campo elétrico. Basicamente é aqui que acaba o eletromagnetismo da parte elétrica para o engenheiro eletricista. Nós tratamos a maioria das coisas como sendo um sistema eletrostático. O que é isso? É como se a gente não tivesse uma variação muito grande na frequência e não tivéssemos uma contribuição dessa variação. Ou seja, por isso que a gente ganha esse termo estático aqui. A eletrostática, então, ela vai estar relacionada à carga ou nosso fluxo elétrico em função da densidade de campo elétrico na área, que também vai estar relacionado com uma carga em um volume. Isso aqui, para nós, é a solução analítica. Mas podemos também ter uma solução numérica. Ou seja, o gradiente da minha densidade de campo elétrico vai ser basicamente a minha distribuição de carga. Essa solução numérica aqui ela é muito utilizada para soluções em elementos diferenciais, por exemplo, cálculo por elementos finitos. Caminhando um pouco mais, vamos falar de corrente e densidade de corrente, ou seja, a nossa carga agora atravessando uma região ou uma superfície. Com isso, nós temos a corrente. A definição ela pode ser dada também
pela nossa densidade de corrente integrada na superfície. Com isso, nós temos que a corrente é dada em ampere e a nossa densidade de corrente ela é dada por ampere por metro quadrado. A gente faz J, né, a nossa identificação por J no projeto de máquina é porque ele independe do tamanho da máquina. Ou seja, se a máquina tiver 6 ampere por milímetro quadrado, ela pode ser do tamanho de um pacote de bolacha, como ela pode ser uma estrutura gigantesca do tamanho de Itaipu, por exemplo. E qual que é a relação dessa densidade superficial de corrente, ou seja, o ampere por metro quadrado, com a nossa intensidade de campo elétrico? Como que esses dois se relacionam? Basicamente, é uma relação linear do qual nós introduzimos o nosso conceito de condutividade. Ou seja, ele vai permear a circulação de cargas na presença de um campo elétrico em função do meio. E esse meio é a nossa condutividade. Para melhorar, vamos evoluir um pouco mais. Se o nosso potencial ele pode ser dado na integral do nosso campo elétrico no caminho, resolvendo essa integral, basicamente eu tenho o meu campo elétrico multiplicado pelo meu caminho, eu tirei o sinal negativo e inverti aqui a direção. Com isso, eu tenho que o meu campo elétrico é basicamente o meu potencial dividido pelo meu comprimento. Essa aqui seria a nossa primeira equação, essa aqui seria a nossa segunda equação. Fazendo a substituição também da densidade de corrente, nós podemos pegar a nossa corrente dividido pela área, é o nosso J. Só que o nosso J ele também relaciona a intensidade de campo elétrico por sigma. Fazendo a substituição do nosso E, que é esse que a gente encontra aqui em cima na equação 2, nós temos no final um sigma relacionado com o nosso potencial elétrico e o nosso comprimento. Espera lá! Tem uma outra substituição que a gente pode fazer aqui também. Nós temos uma superfície. Se a gente então separar isso, nós temos que o nosso potencial ele vai ser igual a 1 sobre a nossa condutividade multiplicado pelo comprimento do nosso condutor e pela área, vezes a corrente que circula nele. Muito bem. E isso nada mais é do que primeira lei de Ohm. Isso aqui é o valor da nossa resistência. Muitas vezes vocês encontram isso aqui em vez da forma de condutividade, mas como resistividade. Lembra que R é igual a ρL sobre A? Essa formulazinha, basicamente, ela vem do eletromagnetismo. Então, aqui nós apresentamos a definição da primeira lei de Ohm. Isso, muitas vezes, a gente trata na situação macroscópica. Ou seja, nós temos um circuito, nós temos condutores, nós temos resistências, então nós conseguimos tratar ela dessa forma. Se a gente estivesse falando de um cenário um pouco menor, um pouco mais discretizado, a gente precisaria caminhar em direção à solução por eletromagnetismo. Na verdade, aqui no caso, seria a solução eletrostática. Como eu comentei, basicamente isso é a lei de Ohm. Dielétricos. Os dielétricos também são muito importantes, principalmente na aplicação de máquinas elétricas. Nós temos elementos isolantes para evitar o contato da massa ou do meu aço elétrico com os meus elementos condutores, que são aqueles que vão estar a um potencial elétrico, que vão estar com um campo elétrico. Aqui eu ilustro para vocês o princípio de funcionamento do dielétrico, ou seja, se eu tenho carga de um lado e tenho a massa aterrada do outro, eu vou ter uma separação de cargas. E essa separação de cargas cria obrigatoriamente um campo elétrico. E aqui a gente introduz o conceito de momento de dipolo. Na prática, a gente usa pouco a questão do momento de dipolo, mas ela existe e o que a gente fala lá atrás de permeabilidade elétrica é, na verdade, uma simplificação disso. O que é o momento de dipolo? É um vetor que está relacionado à quantidade de carga naquela distância. Isso dentro do material, isso dentro do meu dielétrico. A gente pode escrever também essa formulação em termos da susceptibilidade elétrica, a permeabilidade elétrica no vácuo e o meu campo elétrico. Fazendo também algumas substituições, a gente consegue encontrar que a nossa densidade de campo elétrico ela está associada à minha permeabilidade, o campo elétrico e esse momento de dipolo. Esse momento de dipolo ele está relacionado dessa forma, então a gente pode separar os termos, de forma que agora a gente vai ter uma equação que separa o ε0 mais o ε0 e a susceptibilidade elétrica multiplicado pelo meu campo elétrico.
Ou seja, isso que eu apresento para vocês é análogo a isso que a gente comentou aqui em cima. Só que agora, a minha permeabilidade elétrica está associada à característica do meu material, que é a minha susceptibilidade elétrica. Só para a gente fazer a referência de onde surgem essas coisas. A demonstração que eu mostrei para vocês, então a minha densidade de campo elétrico está associada à minha susceptibilidade, mais um, que multiplica a permeabilidade elétrica no vácuo, vezes a minha intensidade de campo elétrico. Se a gente considerar o meio isotrópico, ou seja, ele tenha todas as propriedades iguais em qualquer direção, em qualquer condição, ou seja, ele vai comportar sempre da mesma forma, a gente substitui essa permeabilidade por uma permeabilidade constante R e a permeabilidade do vácuo. Ou seja, esse valor aqui ele é sempre constante.